há muitas atitudes que podem fazer com que a sua empregabilidade seja reduzida. Nesse vídeo eu trago para você 3 que podem fazer com que isso aconteça. Eu vou trazer para você um pouco de contexto sobre por que é que essas atitudes acabaram por se tornar atitudes que reduzem a empregabilidade. Vou te falar sobre o que o mercado tem esperado das pessoas que testam aplicações e a gente vai falar sobre 3 formas que você pode fazer para começar a se livrar dessas atitudes que atrapalham você de conseguir aumentar a sua probabilidade de arrumar um emprego. Então, não importa se você é muito antigo na área, não importa se você é muito novo, não importa se você está pensando em ir para a área de teste, você precisa assistir esse vídeo para conseguir então entender e se livrar dessas atitudes. 3 atitudes que reduzem a sua empregabilidade em testes de software. É sobre isso que nós falamos dentro desse vídeo. Eu trouxe aqui para vocês essa série de slides para me ajudar aqui nesse discurso, no decorrer aqui da explicação, para ajudar você a conseguir se livrar dessas atitudes que só atrapalham a sua empregabilidade. Bom, falando primeiro sobre o termo, né, a empregabilidade, é mega importante que você conheça sobre isso também para que você possa entender do que a gente está falando aqui hoje e alinhar as expectativas, beleza? Então, empregabilidade, segundo Oxford Languages, fala aqui, é a qualidade do que ou de quem é empregável. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma qualidade que está relacionada a alguém. Alguém que pode ser empregável, alguém ou alguma coisa, beleza? E além disso, né, ele traz ainda uma outra definição aqui, que é a possibilidade de ser empregado, ok? Então, nós temos aqui esse fator da empregabilidade no nosso contexto aqui, seres humanos, de o quão eu posso, né, estar próximo de conseguir um emprego, beleza? Show de bola! Eu trouxe aqui para vocês essa linha do tempo que eu acho ela muito importante. E por que eu acho essa linha de tempo muito importante? Porque ela reflete um. Aqui é uma, vamos dizer assim, uma visão empírica, ok? Baseada no que eu tenho visto do mercado nesses últimos anos. É, e ela é importante porque você vai conseguir entender aqui, mais ou menos, volto a dizer, não é uma pesquisa sistemática, eu não fui lá e analisei dado por dado quais eram, né, os anúncios que tinha para vagas de teste. Eu estou falando aqui do que eu converso com amigos e do que eu vi, né, durante a minha trajetória, para trazer para vocês aqui uma visão mais ou menos de como é que funciona aqui, né, o fator da empregabilidade no decorrer dos anos, ok? Então vamos lá. Até o ano de 2005, mais ou menos, né, a gente tinha ali então, para as pessoas que testam aplicações, pouquíssimos requisitos que eram relacionados à tecnologia, por exemplo. Então você não necessariamente era exigido de você que você soubesse muito sobre tecnologia. Não. Era exigido que você soubesse muito sobre outras características, mas tecnologia em si, por exemplo, programação, codificação, banco de dados, né? Essas características não estavam vinculadas diretamente ao papel de alguém que testa aplicações. Então, né, primeiro ponto aqui, né, você já pode começar a meio que fazer um paralelo com o que você tem visto hoje para que você possa tentar identificar as diferenças que haviam, né? Outra coisa é que era valorizado para as pessoas que testavam aplicações naquela época um conhecimento muito forte sobre os negócios. O que acontecia então nessa época? Se você tinha, né, um conhecimento muito forte quanto aos negócios, provavelmente a sua empregabilidade ela seria mais alta. Qual o negócio, Júlio? O negócio da empresa na qual quer te contratar. Então, por exemplo, a gente está falando do e-commerce. Pô, você tem muito conhecimento sobre e-commerce, né? Naquela época, provavelmente você seria altamente, né, teria uma empregabilidade alta. Por quê? Porque você conhece sobre o negócio de uma empresa que está precisando de alguém que testa aplicações. Ah, mas ó, aqui
para eu trabalhar aí, eu preciso ter programação? Preciso ser bom em programação? Não precisa ser não. Você precisa ser bom em testes. O que é testes? Né? Naquela época ainda tinha um trabalho muito forte de formalização de qual era o papel. Então já haviam diversos posts, diversos artigos, diversas palestras, vários livros falando sobre a formalização do papel de alguém que testa aplicações. Mas no comecinho assim da área de teste de software, aqui no Brasil a gente ainda tinha muita informalidade. Algumas empresas ainda lutando pela formalização, né, do papel, tentando, né, colocar como sendo claro qual era o papel formal de alguém que testa aplicações, mas a maioria das empresas ainda tratava essa pessoa como sendo alguém que conhecia muito dos negócios. Né? Então, quem geralmente eram as pessoas que migravam para a área de testes ou que tinham um papel acumulado de testador? Era quem? Eram as pessoas que conheciam muito sobre o negócio. Pessoas como, por exemplo, analistas de negócio ou analistas de suporte conseguiam empregos muito facilmente relacionados ao teste de software. Então, a empregabilidade se dava por, na verdade, esse conhecimento muito profundo sobre, né, a área de negócios. Legal? Show de bola. Quando a gente avança ali nos próximos 10 anos, né, a gente vê o mercado, né, a formalização da área de testes como sendo algo que está acontecendo, está evoluindo. Você já passa a ver pessoas que estão empregadas apenas como sendo testadores, apenas como sendo analistas de testes, apenas como sendo líderes de testes. E a gente vê uma pegada muito forte de certificação. Então, durante uma boa parte, né, desses anos, a gente conseguia ver que as empresas estavam buscando testadores que é acumulativo, tá bom? Que não precisavam necessariamente conhecer muito sobre tecnologia, sobre programação, engenharia, etc. Certo? Mas precisavam conhecer muito do negócio e também, se tivesse a posse da certificação, teria uma empregabilidade muito alta, né? Porque durante essa época, volto a dizer, certificações eram algo assim que era extremamente valorizado pelas empresas, que você entrava nas vagas de emprego e você via lá que a empresa estava pedindo que você tivesse uma certificação em testes. Então era muito comum isso acontecer, né? Você, nesse momento, já não era mais como antigamente, né? Você tinha que ter um pouco de conhecimento relacionado à parte técnica, né, do software em si. Então, conhecer sobre programação já começou a ser algo valioso, mas ainda assim não era algo que era requerido pela maioria das empresas. Ainda era algo que poderia ser transpassado por um conhecimento muito forte em negócios e uma certificação. Então, teve um momento, né, dentro dessa trajetória toda em que conhecer sobre um negócio em si, conhecer um pouquinho sobre tecnologia e conhecer e possuir uma certificação era algo que tornava você, né, que dava para você uma empregabilidade muito alta. Só que isso mudou bastante, né? Conforme os anos foram passando, e ali depois de 2015 é algo que eu já começo a perceber assim muito mais forte, que é o fato de você ter que ter um conhecimento técnico profundo. Então já não basta mais a gente ter apenas o conhecimento superficial sobre programação, já não basta mais a gente ter um conhecimento superficial sobre o que é engenharia de software. A partir de 2015, isso passa a ser algo que já passa a ser requerido por algumas empresas. Então, saber programar, saber automatizar testes, saber utilizar ferramentas de testes de performance, por exemplo, já passa a ser algo muito mais latente, muito mais, né, requisitado pelas empresas. Então, a sua empregabilidade a partir ali de 2015, ela aumenta, né, com base em quê? Com base no conhecimento que você tem técnico, né? Outra coisa também é o seguinte, lá até 2015 a gente tinha um conceito que era muito utilizado, que era o conceito de segregação de papéis. Testador, analista de teste, líder de teste, automatizador de testes eram papéis que existiam naquela época que eram extremamente fortes. A partir de 2015 a gente já vê isso diminuindo cada vez mais, né? A gente já vê uma necessidade de polivalência, né? De você ser autogerenciável, de você, como eu disse já aqui em cima, ter um conhecimento técnico muito bem apurado. Por quê? Porque você passa a atuar em times
que são times multidisciplinares e que estão jogando todos, né, num contexto, num modelo de desenvolvimento de software bem diferente daqueles que eram utilizados anteriormente, como por exemplo o Cascata, né? Até o ano de 2015, a gente tinha ainda muitas empresas que utilizavam o Cascata como sendo parte do seu modelo principal de desenvolvimento. Mas, a partir de 2015, eu já começo a perceber uma grande mudança assim, relacionado né, ao que é mais utilizado pelo mercado. Ágil, né, passa a ser muito, mas muito mais utilizado pelo mercado, de modo que as pessoas que estavam lá no Cascata e que eram lá segregadas em papéis passam a ter que vir para cá com uma polivalência, né, sabendo mais sobre tudo aquilo que antes era segregado. Agora você tem que ter tudo num papel só, com mais conhecimento técnico e com outras também soft skills, né? Outras habilidades comportamentais também que eram muito importantes, né? Dentro desse contexto que hoje em dia, né? A gente está falando aqui de 2021, ainda tem sido, né? Grande maioria das empresas o uso de metodologias ágeis, né? Então, para quem está lá dentro, né? Desses times que usam um método ágil para estruturar a forma com que entregam um software, puxa, você já tem que ter ali habilidades muito diferentes daquelas que tinha até 2015, por exemplo, né? Pensando naquela linha do tempo que eu acabei de mostrar e olhando agora, né, sistematicamente para o mercado e não mais só empiricamente, eu fiz uma pesquisa em 2020, meados de abril ali mais ou menos, para identificar o que é que as empresas brasileiras esperavam de pessoas que testam aplicações. E nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri o que o mercado do Brasil pede, né? Pedia, nesse caso, para as pessoas que testam aplicações, lá, volto a dizer, em meados de abril. Algumas informações que eu encontrei são informações que ajudam a gente a ter uma discussão melhor sobre aquilo que eu mostrei para vocês na linha do tempo no slide anterior. Olha só que interessante. Em média, em 2020, tá? Assim, uma informação importante. Eu analisei 150 vagas disponíveis no LinkedIn com o título voltado a analista de testes ou analista de qualidade, né? Então eu fiz algumas variações de analista de testes e analista de qualidade, peguei lá essas 150 vagas e comecei a estudá-las, ok? Então olha só o que eu encontrei. Em média, 10% das vagas pediam explicitamente certificação. Então olha só que interessante, né? Se a gente fosse olhar lá para a nossa linha do tempo, até 2015 mais ou menos, ter uma certificação era algo que aumentava a sua empregabilidade muito. Hoje ainda aumenta a sua empregabilidade. Só que a relação de empresas, né, que pedem certificação como sendo algo crucial para que você entre na empresa, ela já diminuiu. Então o que acontece? A sua empregabilidade ela ainda aumenta um pouquinho, mas ela não aumenta tanto quanto aumentava antes, entendeu? Antes, ter certificação era algo que era extremamente importante. Hoje em dia, com base nessa pesquisa de analisar as descrições das vagas, são apenas, né, daquelas 150, apenas 15 que estavam ali então pedindo que o candidato ou a candidata tivesse uma certificação em testes. Isso mudou muito, é muito disruptivo, na verdade, né? Dentro da área de testes em si, que foi uma área que lá, né, por muitos anos, exigiu certificação das pessoas, dos candidatos a testadores, né, naquela época. Okay? Outra coisa que eu descobri também nessa pesquisa foi que, em média, 50% das vagas exigiam experiência atuando em times com metodologias ágeis. Então veja, para aquelas diversas pessoas que atuavam dentro de times que estavam utilizando um modelo em cascata, essas pessoas tiveram que começar a criar oportunidades para conhecer mais sobre o ágil ou começar a se movimentar de empresas para conseguir atuar em empresas que aceitavam profissionais que estavam começando, né, as suas experiências em atuação em times ágeis. Por quê? Porque, né, como vocês podem ver aqui, era uma tendência para quem estava lá atrás, lá em 2015 mais ou menos, e que ainda não tinha tido uma experiência dentro de um time ágil, precisava começar a se movimentar para começar a ter essa experiência, a ter esse conhecimento, para que então pudesse futuramente atuar
em empresas né, na maioria das empresas que tem um time ágil, e maximizar, aumentar ali a sua possibilidade de conseguir ter uma empregabilidade maior, certo? Então, né, no ano passado, em abril, né, hoje eu estou aqui no ano de 2021, né, no ano passado, 2020, em abril, 50% das vagas exigiam que a pessoa tivesse experiência atuando em times ágeis. E uma outra coisa também que eu descobri nessa pesquisa foi que, em média, 77% das vagas exigiam experiência na criação de scripts de teste automatizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, QA, que quisesse ter a sua empregabilidade aumentada no ano de 2020, meados de abril, tinha que ser capaz de automatizar os seus testes, utilizando uma linguagem de programação qualquer. E isso faria com que, então, você tivesse mais oportunidade de ser empregado. No final das contas, a gente vê, então, que a empregabilidade aqui dentro desse vídeo está relacionada diretamente ao quanto você consegue atender as necessidades que o mercado tem. Quanto mais você consegue atender essas necessidades, mais você consegue elevar a sua empregabilidade. Ok? Então, para alguém que não tem nenhum desses 13 itens aqui, né, versus alguém que tem esses 3 itens, a pessoa que tem os 3 itens com certeza vai conseguir um emprego muito mais rápido. Beleza? Então tá aí para vocês o que o mercado pediu em 2020. Agora, vamos pensar lá na nossa linha do tempo. Vocês lembram, né? Até 2005, depois até 2015, depois até 2021, né? O que aconteceu com esses testadores que estavam lá até 2015 e que quando chegou lá 2015 para 2016, óbvio que não foi 2015 a 2016 agora todo mundo vai ter que mudar. Não foi isso, mas só para vocês terem uma noção assim um pouco mais didática, o que aconteceu com esses testadores que estavam lá até antes de 2016, né, que estavam até 2015, e que perderam seus empregos e precisaram recomeçar lá em 2016, aqui nesse caso. O que aconteceu com eles? Aconteceu que eles se depararam com um mercado que era um mercado bem diferente do mercado com que eles estavam atuando até então, né? Principalmente para aqueles que estavam atuando no modelo mais anterior e não um modelo tão contemporâneo para aquela determinada época. Então tem aqui três atitudes que eles tinham que não ajudavam eles a aumentar a sua empregabilidade, mas que, na verdade, são 3 atitudes que ajudavam eles a reduzir a sua empregabilidade em teste de software. E esse daqui eu diria que é o coração aqui desse nosso vídeo de hoje, né? Então veja, sempre testei assim, agora tudo mudou. Esse é um pensamento relacionado à questão de como eles trabalhavam em si, né? Eu trabalhava como? Eu trabalhava criando casos de teste, eu escrevia esses montes de casos de teste, são artefatos, documentos onde o testador, no caso o analista de testes, vai lá e escreve o que é que precisa ser testado, e aí ele pega esse documento, passa para alguém que é o executor de testes, ele pega esse documento, né, ou também chamado testador, e começa a ler e a executar o teste numa aplicação segundo o que tem aqui na leitura. Antes de começar um projeto, eu tinha acesso a todas as documentações, olhava essas documentações, tinha um tempo para que eu pudesse pensar em quais testes fazer, e eu então criava esses testes e depois, sim, lá na frente eu começava a executar meus testes. Mas não, agora tudo mudou. Porque agora eu já não tenho mais o analista de testes e o testador, tenho só o QA. Agora eu tenho apenas times que são multidisciplinares, que rodam em 2 semanas. A documentação, quando ela chega, ela não é uma documentação abrangente, como era antes, né? Antes ficava muito tempo lá pensando em documentação e só depois que entregava, de modo a não ter mais, né, uma volta das pessoas que recebem a documentação, não terem que voltar e perguntar para aquelas que criaram a documentação. A pessoa, então, ela tem uma atitude que era uma atitude que ela preservou de 2015 em 2016. Então ela falava, seguinte, sempre testei assim, agora tudo mudou, eu não quero me adaptar. É uma atitude que reduz a probabilidade de você conseguir reduz a sua empregabilidade, né? Uma atitude que vai reduzir a sua empregabilidade, por quê? Porque as empresas hoje elas já têm contextos diferentes. Então, ter essa atitude de pensar, continuar pensando que teste de software é a mesma coisa que acontecia antes, não te ajuda você maximizar, aumentar a sua empregabilidade. Outra atitude também, que não ajudava em nada
Outra atitude também que não ajudava em nada a aumentar a empregabilidade, né, dessas pessoas era pensar assim: nunca vou conseguir automatizar. Nunca vou conseguir automatizar está muito relacionado a um medo que muitas pessoas têm de como iniciar a programação. Então eu não sei programar, logo eu não sei programar, a automação de testes exige programação. Como eu não sei programar e eu não quero mexer com programação, não vou mexer com automação. Como não vou mexer com automação, quero ainda meu emprego que eu tinha até 2015, porque até 2015 ainda tinha muitos empregos, só não precisava saber programar, não precisava saber muito de tecnologia. Não, agora você precisa. Então, se você precisa e você não quer buscar essa habilidade, então o que vai acontecer? A sua empregabilidade ela vai ser reduzida, ela não vai ser aumentada. Então essa também é a segunda aqui atitude que faz com que a sua empregabilidade seja reduzida ao invés de ser aumentada. E uma terceira é: não consigo explicar minhas estratégias. Então o que aconteceu? Durante muito tempo, saber sobre testes de software, ser alguém com a senioridade em testes de software elevada, ser alguém que tem uma empregabilidade alta, não exigia necessariamente que você soubesse muito sobre testes. Exigia que você soubesse muito sobre o negócio. Então muitas pessoas ficaram com isso presos em si. De tipo, eu não preciso saber sobre testes em si, sobre técnica, sobre estratégia, sobre abordagens. Eu não preciso saber sobre mentalidade, não preciso saber sobre as métricas que estão envolvidas, não preciso saber sobre planejamento. Então essas pessoas elas ficavam com essa mentalidade de eu preciso saber apenas sobre o negócio e isso vai me salvar. De 2015 para 2016, não, lá atrás, de 2005 para 2006, hoje de 2015 para 2016 já não era mais uma verdade. Você precisava sim saber sobre testes, você precisava saber muito sobre isso. Então, para aquelas pessoas que estavam apenas lutando com base no conhecimento que tinha do negócio, já começou a ter a sua empregabilidade reduzida. Por quê? Porque as empresas perguntam: mas fala aí, o que você testaria aqui? E a pessoa fala: eu testaria A, B, C, D ou E. Em alguns momentos ela até falava assim: eu não sei, porque eu não fui um testador de e-commerce, eu fui um testador do setor financeiro. Né? Mas para aquelas que conseguiam pensar em alguns testes, o entrevistador, a entrevistadora pergunta: como é que você teve a ideia de como testar isso? De onde você tirou? Quais foram as técnicas que você usou? E a pessoa fala: eu não sei. Não entendo muito dessa parte técnica relacionada a como identificar o que testar. Mas, eu sei muito bem sobre o negócio que vocês fazem aqui, que é o negócio de e-commerce, entendeu? Mas isso só não basta. Por quê? Porque você precisa, além de ter a habilidade de testar, também justificar quais são as formas que você usa para testar de maneira mais eficaz. Né? Então, 3 atitudes aqui que reduzem a sua empregabilidade é você pensar: sempre testei assim, agora tudo mudou, não quero mudar. Nunca vou conseguir automatizar, é você se limitar. Não consigo explicar minhas estratégias, é você não estudar mais sobre o que é teste de software em si. Então essas são 3 atitudes que reduzem a sua empregabilidade em teste de software. Mas esse vídeo não traz para você apenas a forma de você reduzir a sua empregabilidade em teste de software, mas também como aumentar essa empregabilidade em 3 caminhos que vão ajudar você, e são 3 caminhos que são acumulativos, ok? Então você tem que aprender os 3 para conseguir aumentar a sua empregabilidade. O primeiro é você buscar o conhecimento sobre a aplicação de teste de software em diferentes modelos, diferentes contextos relacionados ao desenvolvimento de software. Então a gente pode falar do ágil, a gente pode falar do cascata, a gente pode falar de outras formas de aplicação, de métodos para desenvolver software, de frameworks para desenvolver software. É importante que você busque eles, que você busque-os, né, para que você consiga então aumentar a sua empregabilidade. Como eu disse antes, naquela pesquisa que eu mostrei para vocês, né, de abril de 2020, se as pessoas em 2020, em abril ali mais ou menos, conhecessem, tivessem experiência com métodos ágeis, isso faria com que essas pessoas pudessem então ter uma empregabilidade aumentada. Buscar o conhecimento sobre isso é fazer com que você tenha mais flexibilidade. Mais flexibilidade aqui quer dizer que você pode estar em diferentes contextos e você vai saber trazer o que é teste de software para dentro daquele contexto, implementar e ajudar o seu time a conseguir ter mais qualidade. Segundo ponto, aprenda sobre lógica da programação,
aprenda sobre codificação, aprenda sobre boas práticas de programação e aprenda sobre automação de testes. Então o que você vai fazer? Você vai basicamente pegar cada um desses termos que estão aqui e depois vai jogar aqui no YouTube ou no canal onde você mais gosta de assistir seus vídeos. Vai jogar lá e vai procurar mais sobre outros vídeos que te explicam sobre isso. Ou vai procurar artigos, posts que te ensinem sobre cada um desses pontos que estão aqui. Ou livros. O certo é que você não pode deixar com que a sua empregabilidade continue sendo reduzida pela ausência do conhecimento que você tem nisso, ok? E o último ponto, que é um ponto extremamente importante, que é de você buscar a visão estratégica sobre testes de software. A visão estratégica é você não só pensar em encontrar o bug, não só pensar em escrever o caso de teste, mas pensar de uma maneira mais abrangente, e por isso que eu chamo aqui de uma visão estratégica, pensar numa visão mais abrangente, mais longo prazo também, não só curto prazo, do que eu tenho que fazer amanhã ou que eu tenho que fazer depois de amanhã, mas estratégica numa perspectiva de vou encontrar, né, como é que teste de software pode contribuir com o meu time ou com a organização de uma maneira mais abrangente. Vou usar técnicas, vou usar ferramentas, vou usar abordagens que vão me ajudar a conseguir identificar como é que eu posso melhorar a aplicação de testes de software dentro da empresa onde eu atuo hoje. Isso é extremamente importante. Aqui dentro do meu canal, né, no YouTube, vocês vão conseguir encontrar alguns vídeos que vão te ajudar a ter alguma melhoria dentro de cada um desses fatores que eu acabei de mencionar para vocês. Por exemplo, quando a gente fala sobre testes em diferentes modelos, eu tenho um vídeo que eu criei que te ajuda você a identificar as diferenças entre os modelos mais conhecidos hoje em dia, né? Ano de 2021 novamente, para quem estiver assistindo esse vídeo aqui no futuro. Testes do cascata ao ágil, a evolução da responsabilidade em testes. Nesse vídeo aqui eu mostro, através de três versões e meia, como é que foi evoluindo, né, a responsabilidade de teste de software. Desde lá atrás só com testadores, depois com um testador agora se tornando QA estando dentro de um time ágil, depois esse mesmo QA mentorando seu time, depois o desenvolvedor tendo a responsabilidade de testar seu próprio código. Dentro do segundo pilar aqui, eu tenho esse vídeo, que é o Quintas na Prática, o que você precisa saber sobre Java para automatizar seus testes com o Selenium WebDriver. Você pode assistir esse vídeo para que você possa correlacionar o que você já aprendeu sobre lógica da programação e o pouquinho que você aprendeu sobre Java lá na faculdade com o que você precisa para automatizar os seus testes utilizando uma biblioteca específica, que no caso o Selenium WebDriver. Mas esse é um vídeo, você pode ter muitos outros vídeos na internet que podem te ajudar a fazer essa mesma transição. E o terceiro, né, falando sobre visão estratégica, é você não simplesmente pensar em testar A ou testar B, mas testar de maneira eficiente através do uso da aplicação de técnicas de teste. E aqui eu trago uma técnica de teste, que é a técnica da partição de equivalência, um guia definitivo, que é para você sair daquela visão superficial do que são as técnicas de teste e entrar numa esfera de conhecer na prática. Então nesse vídeo eu literalmente risco com você a técnica no papel para ajudar você a entender mais sobre como aplicá-la. Isso é o que você precisa sobre visão estratégica. Não apenas uma técnica, mas aprender diversas técnicas que vão te ajudar a conseguir identificar o que testar e demonstrar que, através do uso daquela técnica, você está conseguindo ser mais eficiente possível dentro do contexto que você está testando. Mas, Júlio, quais são os benefícios que eu vou alcançar se eu conseguir realmente aplicar esses 3 pontos que você acabou de mencionar? Bom, o primeiro é que você vai aumentar a sua possibilidade de conseguir um emprego. Ah, Júlio, mas hoje eu tô de boas. Tô numa empresa que eu amo. Mas tá bom, daqui a, 3 meses, 3 anos, pode ser que essa empresa ela deixe de existir. Pode ser que essa empresa ela te demita. Pode ser que essa empresa ela precisa fazer mudanças e adaptações dentro do seu contexto para se preparar melhor para o futuro. O que vai acontecer nesse caso? Né? É muito importante que você esteja preparado ou preparada para conseguir
mesmo estando na mesma empresa, estar preparado para conseguir uma empregabilidade maior e, se algum dia precisar, você mudar de emprego de maneira simples e não ficar lá aguardando por, né, diversos meses, ou às vezes até anos, esperando conseguir uma vaga. Eu tenho pelo menos uma pessoa que é um colega meu, próximo, que estava lá, né, naquela metáfora de 2015 e que foi demitido e que precisou conseguir um emprego em 2016. E aí, nesse caso, ele precisou ficar lá, tipo, 8 meses, 10 meses mais ou menos, esperando, tentando fazer diversas entrevistas para conseguir passar e não conseguiu, até que ele foi lá e estudou mais sobre esses 3 pontos que eu mencionei aqui para vocês. Sobre um contexto ágil, estudou mais sobre programação, sobre lógica, sobre automação, estudou mais sobre como melhorar suas habilidades de como identificar o que testar e depois disso sim conseguiu, né, a sua primeira vaga depois dessa demissão. Então é horrível, né? Para a família é ruim, porque geralmente quando você perde o emprego, você não está preparado para perder emprego, na maioria das vezes, né? Então, perder um emprego e estar como aqueles testadores de 2015 para 2016 é literalmente você passar por um apuro muito grande. Então, o ideal é que você consiga aumentar a sua empregabilidade antes que isso aconteça com você, né? E também reduzir a frustração com a reprovação em entrevistas. Pô, não tem nada mais chato do que você ser reprovado em uma entrevista. Tem até uma analogia que eu trago aqui para vocês, né, que é assim. A relação da empregabilidade de uma vaga em si, né, de uma entrevista, ela é muito semelhante ao seu crush de infância. Né? Tem lá aquela pessoa que você tem um amor platônico por ela, e aí você se aproxima dela e vocês estão lá conversando, e vocês estão se tornando amigos, e vocês estão, né, cada vez ficando mais próximos e tal, e de repente rola um abracinho, né, um beijinho no rosto e tal, e aí quando você acha que você tá lá, que você sabe que você vai conseguir realmente conquistar o coração daquele crush, o que acontece? Ela vai lá e escolhe outro. Ele vai lá, escolhe outra. É muito similar aqui ao que a gente tem aqui nessa nossa questão da busca pela empregabilidade. Às vezes você vai lá e está numa entrevista e a empresa ela tá falando super bem de você e você está se comunicando legal com a empresa e vocês estão lá naquela relação e de repente a empresa fala que vai te ligar para te dizer que você passou ou não passou naquela entrevista. A empresa ela não liga. Em algum momento você percebe, né, que alguém que você conhece, que está próximo de você, que tinha as habilidades necessárias, foi chamado para entrar lá e você não foi. Você vai ligar para a empresa para perguntar o que aconteceu. Ela fala, eu decidi ficar com outro. Né, decidi ficar com outra. Então, por que isso acontece? Porque a sua empregabilidade, ela tá baixa, ela não tá uma empregabilidade alta. Quanto mais alta a sua empregabilidade fica, mais fácil é de você conseguir um emprego e geralmente conseguir realmente aquele emprego que você gostaria muito. Então, esses daí são alguns pontos que você precisa exercitar. Eles não nascem sozinhos, as coisas não acontecem do nada. Elas acontecem porque você está correndo atrás delas, está buscando realmente conseguir alcançar oportunidades melhores. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir, né? Literalmente clicar lá no botãozinho, comentar e também de se inscrever no canal. Vai ser muito importante ter você aqui junto comigo, acompanhando aqui esses vídeos, para que a gente possa crescer juntos, beleza? Muito sucesso para você e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!